Olá! Seja bem-vindo ao canal J. Carlos de Andrade CLW. Lembrando que o CLW faz referência à página do Facebook de nome Canal Livre na Web, onde você encontra um farto material relacionado à mecânica quântica, ciência e tecnologia, saúde e espiritualidade. Fique à vontade para visitar, curtir e compartilhar o que aprender também com os vídeos que lá estão. Neste material em particular, cuja autoria e produção é da Priscila, do canal Poder do Eu Superior, vocês conhecerão algo mais sobre o poder quântico do pensamento. Sugiro que vocês pesquisem mais e conheçam o trabalho deste fantástico canal. Mais uma observação. Aqueles mais acostumados à leitura poderão achar esta mais lenta que o habitual apresentado em meu canal. Entretanto, para uma grande maioria menos íntima da leitura e devido à pouca familiaridade com os aspectos da ciência da mecânica quântica, é importante que ouçam com calma e paciência este conteúdo. Outra coisa, quero deixar o meu agradecimento sincero, muito obrigado, às pessoas generosas que, em função de se identificarem com a missão do canal, contribuíram financeiramente com ele. Então, vejamos. O poder quântico do pensamento na manifestação da realidade, desvendando o seu potencial infinito. A relação entre a mente e a matéria é uma questão filosófica antiga que está se tornando um ponto central na ciência e talvez o mais importante de todos, porque investiga a natureza essencial da existência. As ideias de Galileu Galilei, René Descartes e Isaac Newton estabeleceram os patamares da física clássica, que foram completados pelos trabalhos de gênios Glocke Maxwell e Albert Einstein. A ideia central aqui é que o universo físico é composto de partes materiais que estão localizadas em regiões minúsculas e que todo o movimento da matéria é determinado completamente apenas pela matéria, através de leis universais locais. Desta forma, a evolução do universo seria governada por uma vasta coleção de processos locais pré-determinados apenas por seus vizinhos imediatos. Nessa visão, os nossos pensamentos conscientes tornam-se prisioneiros de processos microscópicos impessoais e nessa estrutura causal não há necessidade dos sentimentos e conhecimentos humanos. De acordo com o filósofo e psicólogo americano William James, a melhor maneira de facilitar o advento da relação entre a mente e a matéria
é nunca esquecermos que as premissas da ciência natural, com as quais começamos, são coisas provisórias e revisáveis. Desde o advento da física quântica, os campos de energia foram compreendidos como nunca antes. Os cientistas passaram muito tempo estudando as forças invisíveis que desempenham um papel tão importante em nossas vidas, e eles agora entendem como os campos de energia reagem com outras forças. A física quântica mostrou que cada átomo e cada molécula irradiam e absorvem energia, e como tudo é feito de átomos e moléculas, somos, em última instância, compostos de energia. Como tudo é mantido em um conjunto por cargas elétricas, é fácil ver como os pensamentos, em sua escala mais fundamental, podem permear tudo o que existe. Em outras palavras, em um nível mais profundo, os pensamentos são puramente energéticos. A mente humana processa entre 50.000 a 70.000 pensamentos durante o dia, onde muitos deles são repetidos em nossas mentes subconscientes. Eles se movem através das sinapses em nossos cérebros, pulando de um neurônio para o outro, movendo-se grupamento para um outro, em uma velocidade extremamente rápida, em um processo quase instantâneo. O poder do pensamento pode ser descrito como uma suposta capacidade de transformar diretamente o pensamento em um efeito sobre a realidade temporal, sem ação adicional no nível físico, e com estas transformações sendo igualmente eficazes para as manifestações na realidade, sejam elas de pequenas a grandes escalas. Seus pensamentos, que são determinados pela qualidade de suas crenças, que por sua vez formam as suas percepções, são transmitidos para o campo infinito de energia ondulante, muito parecido com uma frequência de rádio, e então transformados de ondas. As partículas juntam-se às energias adicionais, que vibram em uma frequência harmoniosa, para moldar coletivamente o que você vê e experimenta em uma forma física no mundo material. E, nesse sentido, nossa energia, se movendo através das sinapses de seus neurônios, tem o potencial de revolucionar a sua vida. A metafísica e a espiritualidade sempre afirmaram que tudo no universo está conectado através de um campo de energia, e nós, humanos, não somos indivíduos únicos observando o universo pelo lado de fora. Como resultado desta conectividade, a metafísica antiga também afirma que os pensamentos e as intenções humanas podem viajar através desse campo de energia
e tem o poder de influenciar a realidade. Por falta de provas empíricas suficientes, a física moderna evoluiu na rejeição completa de toda e qualquer indicação metafísica antiga da conectividade universal e do poder da consciência humana. Nos últimos anos, no entanto, a mecânica quântica, a neurociência e a biologia estão provando que a metafísica antiga pode ter estado certa o tempo todo e que tudo ao nosso redor está realmente conectado. Em outras palavras, a mente humana pode ter mais poder de influenciar a realidade do que entendemos completamente. A física quântica agora está explicando cientificamente o poder cósmico do pensamento, pois ela é o resultado da nossa curiosidade sobre o universo e o nosso desejo de entender como ele funciona em um nível mais profundo. O que a física quântica está descobrindo é que as percepções e as crenças sobre o mundo realmente alteram a realidade para se adequar a essa perspectiva. Os cientistas observaram que a luz é a força que mantém todas as partículas, os átomos e as moléculas dos quantas juntas e que todas as formas de matéria são feitas de luz solidificada. Esta luz comporta-se tanto como uma onda como uma partícula. E no nível subatômico, os átomos não são sólidos. A matéria parece como uma onda de probabilidade. O universo não é fixo, mas sim redemoinhos móveis de energia, onde os eventos são controláveis e mutáveis. Se a realidade é uma expressão da mesma energia subjacente, quer dizer, da função de onda, então podemos compreender que somos simplesmente uma manifestação disso. E se o nível quântico da realidade existe, ele deve desempenhar algum papel em dar origem à nossa realidade macrocotidiana. A teoria quântica ortodoxa propõe que se você observar um elétron em um local e subsequentemente em outro local, não é possível assumir que o elétron viajou em um caminho entre os dois locais. Em 1952, o físico David Bohm introduziu o conceito do potencial quântico como um novo tipo de força dentro da física. Ele acreditava que, embora não tenha sido observado, deveria haver um caminho percorrido por um elétron entre os dois locais. Bohm procurou usar a atividade da informação como uma maneira de explicar a natureza real dos processos quânticos e, em particular, a maneira pela qual
o único resultado físico emerge de uma multiplicidade de possibilidades. Ele visualizou o potencial quântico como uma forma de informação ativa que age sobre a energia bruta para dar forma a ela. Se considerarmos o conceito da informação ativa de Bohm como agindo sobre a energia para produzir efeitos e aceitar que pelo menos parte desta informação possa vir do observador, parece mais do que plausível que essa informação ativa possa estar relacionada a um ponto de interface entre o nosso mundo objetivo e o mundo quântico. Se a soma total do potencial quântico for um conjunto relativamente pequeno de informações relacionadas principalmente ao experimento e à consciência do experimentador, então os efeitos do observador serão realmente muito grandes. Uma variedade de experimentos puderam demonstrar que a consciência de um indivíduo pode afetar o nível macro da realidade. Em um estudo realizado pela Universidade de Princeton, uma pequena significância estatística de pessoas puderam afetar a produção de geradores de números aleatórios com os seus pensamentos. Na teoria quântica de campos, o estado de vácuo é o estado quântico com energia mais baixa possível. Ele não contém partículas físicas e a energia do estado fundamental. Isso também é chamado de energia de ponto zero. Porém, a mecânica quântica diz que, mesmo em seu estado fundamental, todos os sistemas ainda mantêm flutuações e têm uma energia de ponto zero associada com uma consequência de sua natureza ondulatória. Isso parece implicar que o estado de vácuo não está vazio de todo, mas contém a energia do estado fundamental de todos os campos no espaço. O espaço de vácuo contém, de acordo com a mecânica quântica, ondas eletromagnéticas fugazes e partículas virtuais que surgem e desaparecem por um capricho. As teorias e as pesquisas científicas nesta área específica da física quântica estabelecem um trabalho básico para tentar explicar como as ondas mentais, ou seja, as ondas cerebrais, iniciam as transações do natural. Em outras palavras, como os nossos pensamentos se misturam com todo o resto e fazem com que a matéria se manifeste em nossas vidas. Se os pensamentos são iguais à energia e a energia igual à matéria, então os pensamentos se tornam matéria. Observe os seus pensamentos, pois eles se manifestarão em sua vida natural,
através da energia de ponto zero, pois a consciência do observador ocorrendo no processo zero leva limites iniciais que aglutinam um conjunto de escolhas possíveis e que são finalmente selecionadas pelo colapso da função de onda e, no total, vemos a ação de um agente inteligente produzindo um efeito. Dê uma olhada ao seu redor e pense em tudo o que você vê. Tudo, desde a cadeira onde você está sentado até as luzes acima de você, foi criado pela primeira vez na mente de um indivíduo. Isso significa que, literalmente, qualquer coisa que a sua mente possa conceber e, mais importante, acreditar, ela pode criar. O nível quântico pode ser visto como uma camada limite entre os horizontes dos eventos não manifestos e a macro-realidade manifesta. Pontos de interface podem ser realizados através do inconsciente e tornados efetivos através da visualização, da emoção e do pensamento. É possível que tal fórmula, quando bem-sucedida, possa facilitar uma troca de informações entre essas camadas da realidade e tenha a sua comunicação priorizada pela ponte de ligação entre os níveis macro, local da realidade e o nível quântico, ao entrar no campo da informação ativa postulada por David Bohm. A ciência do século XXI, que finalmente prova o que as filosofias orientais sempre souberam, que o potencial pleno de um indivíduo só pode ser realizado quando há uma harmonia completa entre a alma e o corpo. O biólogo Bruce Lipton afirma que a atividade genética muda diariamente onde as nossas percepções e as nossas crenças selecionam os nossos genes e, portanto, moldam o nosso comportamento. Em outras palavras, as nossas respostas ao meio ambiente são controladas pelas nossas percepções que, por sua vez, são baseados em nossas crenças como o mundo deveria ser. Quando pensamos em nível consciente ou subconsciente, mudanças físicas estão acontecendo onde cargas elétricas estão disparando através de nossos neurônios, impactando as células e os tecidos dos nossos corpos. Novas pesquisas sobre a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de mudar a si mesmo, agora sugerem que podemos reposicionar o cérebro através da prática da visualização para formar novos hábitos e melhorar o seu desempenho radicalmente. Seu hipotálamo é o gerente do seu cérebro e o centro emocional do seu corpo.
Ele é o controlador mestre de todos os seus hormônios, de seu sistema imunológico e da sua química cerebral. Todos os sinais do seu corpo passam pelo tálamo até o córtex cerebral. E da mesma forma, todos os seus pensamentos passam pelo tálamo antes de afetar outras partes do seu corpo. Seus pensamentos causaram mudanças físicas nas vias neuronais dentro do hipotálamo e outros aspectos do cérebro, pois isso é pacífico de pensamentos e padrões habituais de pensamento. Por exemplo, a descoberta da presença de neurônios espelhos no cérebro humano demonstram que a mente pode ter muito mais poder de influenciar o corpo do que se imaginava antes. Neurônios espelhados são subconjuntos dos nossos neurônios de comando motor. Os neurônios de comando motor nos permitem realizar funções corporais envolvendo um movimento, como, por exemplo, levantar a mão. Os neurônios espelhos disparam mesmo quando olhamos para outra pessoa realizando uma função de movimento. Isso demonstra que a visualização intensa e repetida por meio do uso de neurônios espelhos cria novos caminhos neurais que ajudam na execução do desempenho em um nível mais alto. Em outras palavras, a visualização intensa, que nada mais é do que o pensamento focado ou a imaginação condensada, treina o cérebro a atuar em níveis mais elevados. Seu cérebro tem 2 hemisférios, o esquerdo e o direito. O pensamento do hemisfério esquerdo é lógico, prático e matemático, enquanto o pensamento do hemisfério direito é intuitivo, abstrato, focado no cenário geral e criativo. Numerosos estudos puderam demonstrar que os maiores pensadores, inventores, artistas e cientistas do mundo usam os 2 hemisférios cerebrais juntos, em uníssono. A meditação tem sido cientificamente comprovada com a capacidade de sincronizar o cérebro esquerdo e direito, permitindo mudanças extremamente benéficas no pensamento, na comunicação, na química neural e no poder do processamento intelectual. Tudo o que existe em todo o cosmos, quando indivíduo e analisado em sua forma mais pura e básica, é meramente uma frequência vibratória de energia que se une às energias do universo na mesma frequência harmoniosa para formar o que percebemos como realidade. À medida que as partículas subatômicas se formam, elas atraem partículas adicionais que se harmonizam com seu padrão vibracional, que se transmuta do campo quântico
e se tornam as coisas físicas que podem ser vistas e observadas no mundo da física newtoniana. Tudo em todo o cosmos nada mais é do que uma enorme bola vibrante de energia interconectada que tenha a capacidade de se comunicar infinitamente sem as limitações do espaço e do tempo. O cientista americano Clive Baxter validou esse conceito pegando uma amostra de DNA da boca de um homem e manipulando as suas emoções através de várias produções visuais em um monitor, enquanto observava o DNA com equipamentos sofisticados. Baxter pôde descobrir que o DNA respondeu e reagiu imediatamente às emoções do homem, de quem foi retirado, sem quaisquer considerações do espaço e do tempo. Baxter, mais tarde, realizou o mesmo experimento a centenas de quilômetros de distância e o resultado foi o mesmo. Assim como as partículas subatômicas assumem qualquer forma que o cientista que as estuda espera que elas tomem, com base em seus pensamentos, os eventos, as condições e as circunstâncias que compõem a sua realidade tomam forma conforme você espera e acredita que eles serão. Seus pensamentos, suas crenças e as suas percepções a respeito de todo e qualquer evento, condição ou circunstância terminam como a sua experiência de vida se desdobrará no mundo físico. O campo quântico é uma realidade multidimensional que existe além dos nossos sentidos, além do tempo e do espaço e além dos nossos corpos. Para poder criar e combinar as probabilidades, devemos estar no presente e desviar os nossos pensamentos do nosso ambiente externo. E devemos nos deslocar para o mundo da imaginação. A nova ciência abre caminho para que criemos mudanças significativas em nossas vidas. Quando mudamos os nossos pensamentos com base em nossas percepções, mudamos as nossas ações e assim nós mudamos a nossa realidade. Toda vez que pensamos, estamos emitindo uma unidade eletromagnética única, indo para o éter, para o universo. Os pensamentos são ondas cósmicas no mar universal de energia em que vivemos, que vão além do tempo e do espaço. A física quântica, uma vez entendida, pode abrir os olhos para o mundo invisível que poucos conhecem. Uma vez que estejamos cientes, estaremos habilitados e talvez empoderados para ver a importância de alinhar conscientemente os nossos pensamentos, emoções e intenções com os nossos desejos sinceros
tornando termos na terra mais do que apenas um bom pensamento ou uma nova ideia. Este material, produzido por nossa amiga Priscila, do canal Poder do Eu Superior, foi lido por J. Carlos de Andrade para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW. Se você puder, inscreva-se no canal, deixe o seu like em apoio, compartilhe o material. Muito obrigado.